Beleza. Bom dia. A gente vai tentar fechar hoje o que ficou faltando da parte tradicional aí de visão computacional. Essas técnicas todas, elas foram desenvolvidas, né, e colocadas na literatura, disponibilizadas ainda no século passado. A gente fala no século passado, mas há cerca de 20, 30 anos, mais ou menos, né? De 20 a 40 anos, todas elas. Mas até hoje são muito utilizadas, né? Sempre tem uma parcela aí da comunidade que é resistente a tentar soluções data-driven, né? Como a gente diz. Na verdade, a gente usa a solução data-driven, e isso é fato, né? Já confirmado também, quando a gente tem um problema muito complexo, que a gente não consegue especificar uma função matemática, né? Usando a matemática convencional, não consegue determinar uma solução de engenharia, vamos dizer assim, né, para aquele problema. Aí a gente usa, nesses casos mais específicos, essas soluções data-driven, tá? Mas se você tiver, eu acho que enquanto você tiver uma solução tradicional que funciona, você tiver um problema, né, que consegue ser analisado matematicamente, não faz sentido você usar soluções data-driven. Primeiro que elas são aproximadas, né? Você nunca tem garantia de que elas são corretas. Então, essa resistência é justificada. Não é, né? O problema é que essas soluções data-driven estão fazendo as pessoas ficarem preguiçosas. Então, não, qualquer coisa, joga na rede neural que ela resolve para mim, né? E com isso, os teóricos, né, estão deixando de existir, estão virando assim uma coisa rara, né? É um espécime em extinção. As pessoas que realmente não têm medo de encarar o problema de frente, como diz o outro. Então, na hora de vocês utilizarem soluções data-driven, vocês têm que sempre pensar esse lado aí. Tem uma solução? Vou tentar a solução. Se não tiver, aí vai para data-driven, não tem outra maneira de se fazer, né? Ok? Lembrando que a sua solução com data-driven nem sempre é o ideal, né? Ok? Nem sempre você tem a solução exata do problema, né? Mas fora a parte aí dos métodos convencionais versus os métodos baseados em inteligência artificial, né? A gente fechou na aula passada fotométrico estéreo e line drawing, né? Na aula de hoje, a gente vai ver o shape, o X igual a motion, tá? Motion significa movimento. A gente viu o estéreo primeiro, e o bom disso é que vocês já têm uma noção de quando vocês têm uma imagem tomada longe uma da outra, né? Com a câmera em duas tomadas bem longe uma da outra, né? O motion é parecido com isso. Mas só que no caso você não tem uma tomada bem longe da outra, você tem uma tomada do ladinho da outra. Pensa, se você estiver movendo a câmera, né, você vai ter de um quadro para o outro, você tem um movimento muito pequeno. Ou se a cena estivesse movendo, né, tiver uma bola girando na cena, por exemplo, a tomada também é muito pequena. Então a diferença o gradiente da imagem, né? A diferença de sombreamento percebida na imagem de um frame para o outro, ela vai ser muito pequenininha. Se você tiver movimento, né? Se não tiver uma cena se movendo, totalmente parada, aí fica complicado. Você não consegue usar Shape from X. Então, Shape from X é em situações em que ou a câmera, ou, já deu para perceber, né? Ou a imagem, ou a cena, desculpa, né? Estão se movendo. Ok? Na verdade, você não tem como, você tem que saber a priori, né, qual é a sua aplicação. Se você tem os dois se movendo, você tem que ter uma maneira também, prover uma maneira, né, de fazer o acompanhamento aí da câmera, pelo menos de maneira aproximada. E depois, claro, você pode usar elementos da imagem para fazer isso aí de uma maneira geral. Então, o Shape from Motion
ele tem aplicações aí em odometria visual, por exemplo, né? Está sendo muito utilizado quando a gente fala em slam visual. Eu vou tentar ver se a gente consegue que o professor Bruno faça para a gente aqui uma apresentação numa das aulas, né, sobre slam visual, que eu acho que é importante para vocês também, né? Poderia fazer, mas é melhor chamar ele, que ele é o papa dessa área aí na UFRN, é o cara que mais sabe disso. E pode dar uma noção melhor para vocês, ok? Então, o Motion tem aplicações em robótica, né, para quem está interessado em robótica. Legal, só revisando aí questão de gradiente, eu falei isso em todas as aulas até agora, se vocês notaram. Se a gente tiver em 1D, né, é simplesmente o x1 menos x0, né, e aí significa você ter a função em um certo ponto mais um deslocamento, menos a função naquele ponto considerado. Isso aí para a gente é o gradiente, né? Não faz muito sentido a gente, eu coloquei os dois aqui, mas não faz muito sentido a gente falar em delta, a gente só teria um, né? Só teria um delta aqui, tá? O delta x seria, na verdade, o n aqui, né? Ok? Mas se a gente vai para 2D, aí sim faz sentido. Em 2D, você tem que medir o gradiente em duas direções, né? Então, na verdade, você fica aí com derivadas, o que a gente chama de derivadas parciais. Derivadas parciais na direção x e derivada parcial na direção y, né? E a gente está tratando aqui de 2D, seja esse 2D nosso uma superfície, ou seja ele uma imagem, ok? Isso aqui pode ser estendido a 3D também, né? Se eu tiver um volume, ok, aí é como se eu tivesse um vetorzinho, né, lá dentro no meio do volume, que vai me dizer qual é a direção de um fluxo, por exemplo, né, um fluxo de água ou alguma coisa assim, temperatura, né, ok? Aí tem as mais diversas aplicações em 3D, tá? Só para a gente relembrar aí e não ficar preso a essa coisa de, pô, vamos usar isso aqui só para imagem e pronto, tá tudo certo. Na prática, a gente está tratando, se eu for para uma imagem, da variação da intensidade nessa imagem. E a gente já viu lá nas aulas passadas que a função do gradiente é realçar arestas, né? Eu poderia utilizar qualquer máscara aí, normalmente a gente usa o Sobel, né? Porque ele é um gradiente do gaussiano e normalmente ele já suaviza ao mesmo tempo que ele consegue realçar arestas. Mas eu poderia usar uma máscara parecida com essa aqui, por exemplo. Isso aqui estaria numa direção, eu teria uma outra dessa aqui, né? Dado um tombo aí de 90 graus, né? Só fazer isso nela, tá? Numa outra direção, e aí eu ficaria com dois gradientes na direção, uma direção e na outra direção, desde que uma seja, normalmente a gente usa eles perpendicular, né? Por que a gente usa perpendicular? Porque o resultado disso você tem duas bases, né? Como a gente disse, que são ortogonais entre si. E aí com isso, mas eu não precisaria estar necessariamente ortogonal, né? Os dois. Então, se eu tenho esse gradiente que está preenchido aqui, eu poderia ter um outro preenchido no outro canto, aqui no meio, aliás, né? Com essa direção. Claro, eu iria conseguir calcular em todas as direções também, mas com menos precisão. Então, normalmente, quando a gente dá o tombo numa função dessa, a gente gira ela de 90 graus. Tá? Mas isso aqui, de novo, é um gradiente da imagem, está medindo a variação da intensidade da imagem, né? Tá? Quando a gente aplica isso a imagens. E variação da intensidade se traduz em arestas. Então, na verdade, a gente está realçando arestas. Ok? Legal. Só para realçar novamente aqui a diferença entre estéreo e motion, isso aqui é estéreo, né? A gente lembra que a gente tinha as duas tomadas, né? Aqui está para você cruzar os olhos, mas o certo seria você olhar no infinito, mas as duas estão tomadas de posições diferentes. Se a gente prestar atenção aqui nesse poste aqui que tem do lado esquerdo, para mim, né? Vocês vão ver que ele está deslocado na outra imagem. Então, o deslocamento em estéreo, ele tem que ser o suficiente
para... bom, depende da aplicação, né? Se eu estiver querendo obter a noção 3D de uma maneira melhor, eu colocaria mais diferença ainda. Mas tem que ser o mínimo possível para que você tenha um deslocamento, por exemplo, igual ao dos nossos olhos, que é cerca de 6,3, né? 6,7, de 6,2 a 7 centímetros por aí, entre um olho e o outro, né? Se você tem isso, você tem o que a gente chamou lá de disparidade estéreo, né? Você consegue definir disparidade estéreo com uma boa precisão e a partir daí determinar a reconstrução 3D, ok? Quando a gente vai para motion, a gente também tem deslocamento. Então aqui, por exemplo, eu tenho dois padrões, né? E se eu cruzar os olhos aqui, eu vou entender que isso é um padrão plano, certo? Eu não vou ter, eles vão estar num plano. Mas o motion, se eu começar a movimentar um desses padrões, por exemplo, esse daqui, né? Está subindo e está descendo, ok? Então, de novo aqui, ó. Está subindo e desceu na imagem. Se vocês tivessem os olhos cruzados, vocês perceberiam, né, a noção do movimento 3D nesses dois padrões. Depois vocês tentem cruzar e sair passando esses slides aí que vocês vão conseguir perceber isso. Mas o importante é notar aqui que aqui a gente tem o conceito de motion parallax. Vocês veem que o deslocamento ele é menorzinho, né? É como se eu poderia ter isso na câmera também, né? Mas a câmera estaria deslocada só um pouquinho, ela não estaria com deslocamento mesmo que a gente tenha em estéreo. Então a diferença básica de motion da técnica, né? Reconstrução a partir de movimento e reconstrução a partir de imagens estéreis é essa aí, é que aqui o movimento ele é menor, né? O movimento aparente entre câmera e imagem, né? Lá no estéreo era bem maior, ok? Legal. A gente lembra lá no estéreo, a gente tinha que determinar a correspondência, né? Entre os pontos, e essa fase aí de determinação da correspondência, ela é o gargalo lá do processo estéreo. Aqui, a gente não precisa determinar a correspondência. Se você determinar, ótimo, mas veja que a correspondência ela pode ser determinada muito mais rapidamente, uma vez que o movimento é bem pequenininho, né? Mas, na maioria das aplicações, a gente não precisa determinar a correspondência. Se a gente determinar a correspondência, a gente vai partir para uma ala aí que o pessoal chama de, você vai determinar o campo de movimento, né? Ok? E, na verdade, a gente não determina o campo de movimento, a gente determina o que a gente chama de fluxo óptico, que, na verdade, é uma aproximação para esse campo de movimento. E para a determinação do fluxo óptico, a gente não precisa determinar a correspondência. Tá? Então, diferente de estéreo, o deslocamento entre a cena e a câmera, ele não é necessariamente causado por uma transformação 3D de corpo rígido. Lá no caso a gente tinha movimento da câmera, né? A cena está parada. Então é como se eu pegasse, se eu pensar que a cena está movendo, é como se eu pegasse a cena toda e movesse ela. Sem ela, deixa eu autorizar alguém a entrar aqui. Bom dia, Silvana. Então, é como se a gente estivesse olhando do ponto de vista da câmera. Ao invés de eu mover a câmera, se eu pensar na imagem, deixar a câmera parada, é como se eu estivesse movendo a imagem para o outro lado, né? Para lá. Ok? Não, para cá, desculpa, né? Que aí a câmera estaria deslocada. Esse movimento aqui é da cena toda. A cena se move sem deformar. Então, por isso que a gente chama de movimento de corpo rígido. Isso acontece lá no estéreo. Aqui no motion, não necessariamente. Alguém pode apertar aí um braço, por exemplo, né, deformar. Isso aí já não é um movimento de corpo rígido, né? Eu posso ter só uma peça se movendo na imagem, as outras paradas, né? Ok? Mas assim, a partir do momento que a câmera se move, aí é corpo rígido. Isso pode acontecer aqui também. Mas
já está aqui o não é necessariamente, né? Pode sim ser, mas não necessariamente é, ok? Qualquer movimento que eu tenha na imagem, isso aí já a gente consegue trabalhar aqui, ok? Essa é a diferença básica aí do estéreo, né? Da reconstrução das técnicas estéreis para as técnicas baseadas em movimento. Para a gente motivar melhor, vamos pensar aí numa barra que é jogada em direção ao olho de vocês. Num determinado momento ela vai bater no olho, né? Claro, você tem que detectar esse tempo aí. Antes dela bater, você vai provavelmente pegar ela, né? Mas aí a pergunta se eu não souber a posição inicial da barra, se eu não souber a velocidade, que mais? Se eu não souber onde ela está inicialmente, o tamanho dela também, né? Se eu não souber o tamanho inicial, será que eu consigo determinar quanto tempo ela vai levar para chegar daqui até no olho, o tempo de impacto dela? Né? Essa é uma pergunta. É possível determinar o tempo, vamos chamar aí de tal, né, que a barra levaria para atingir a câmera, o olho, né, vamos pensar assim, apenas usando informação da imagem, aí nesse caso, informação da imagem a gente tem, né? Eu consigo medir o tamanho da barra lá na imagem, que é lisinho aqui no caso, né? Sabendo que é lisinho é a projeção de L, mas eu não consigo, eu não sei o tamanho de L a princípio aqui, né? Eu também não sei a velocidade. Eu também não sei aqui qual é a distância inicial, né? Esse D0 que ela está, né? Provavelmente o tempo que ela começou a se mover eu consigo, se eu colocar isso como sendo igual a zero no tempo inicial, né? Tá? O tempo que ela vai bater lá, vai chegar na projeção, seria tal, né? Que é o que a gente quer encontrar. A gente sabe que o deslocamento, né, dela é dado por D0 menos VT, né? Que seria a posição que ela teria num determinado momento aqui, né? Tá? Então, essa posição aqui é dada por essa equação. Isso a gente sabe lá da física, né? Mas, se eu não souber o tamanho dela, a velocidade e o inicial D0 lá, será que eu consigo saber quanto tempo ela vai gastar para chegar até aqui, saindo daqui, né? Se eu tiver o movimento como eu tinha lá no quadro anterior, a resposta é sim, ok? Vamos motivar ainda mais e colocar nome nos bois, né? Se bem que eu já dei lá atrás. Vou chamar de L o tamanho real da barra, que está aqui, né? Que é esse tamanho aqui no mundo. Vamos chamar de V a velocidade constante. De F a gente tem. Tem F? Não necessariamente precisa, mas a gente pode ter o F, né? Se a gente calibrar a câmera, ok? E F é a distância focal, né? A origem do sistema é o centro de projeção, então é o centro da câmera, né, onde a câmera está. A posição inicial é D0 aqui, né? A distância, né? Na verdade seria desde aqui, né? Mas vamos entender, se a gente quer determinar o tempo até aqui, a gente pode entender que é daqui até aqui, ok? Isso aqui é a posição inicial. No instante t igual a zero, né? Quando ela começou a se movimentar. A posição no tempo, então, é dado por D igual a D0 menos VT, nesse aqui, considerando a velocidade negativa para lá, se o sistema está positivo para lá, né, a gente vai subtrair VT da posição inicial e vai diminuir, no caso, o tamanho de D, né, para ter o D num determinado momento. Tá? Então, assim, como a gente vê aqui, o D0, o L, o F e o V, a gente não conhece eles. Então, o que a gente tem que fazer é formular equações que tenham esses caras aqui e tirar eles dessas equações. Fazendo isso, a gente consegue determinar o tempo tal, ok? Vamos chamar de L, né? O tamanho aparente, que é o tamanho da projeção de L, né? Aqui na imagem, tá ok? Então, L é isso aqui. Legal. A gente sabe que o tempo tal é a velocidade, né? Que ele tem daqui para lá sobre o deslocamento. Isso
é a definição de tempo, né, para nós, tá? Se a gente sabe que velocidade é tempo sobre deslocamento, o tempo é velocidade sobre deslocamento. Só passar a escada para o outro lado, né? Ok? Isso é a equação da física. O que mais que a gente pode tirar daqui? A gente sabe que se eu usar a similaridade de triângulo, né, esse cara aqui dividido por esse cara aqui, Professor? sim, Não seria o contrário, não? A velocidade é deslocamento sobre tempo, então tempo é isso. deslocamento. Tempo é velocidade sobre deslocamento, né? Não, é porque a velocidade é Bem, deslocamento por tempo. Então, se passando o tempo para lá, a velocidade fica dividindo o deslocamento, tem não? razão isso. Aqui está errado. Em consequência, vai estar errado aqui. Não, vai consertar aqui para baixo. Tá certo. Valeu por anotar isso. Então, tempo é deslocamento sobre velocidade, né? Tá trocado aqui. Obrigado. Certo, isso. Quando a gente trocar aqui, depois tá certo, é isso mesmo. Eu vou ficar com o que eu quero chegar. Bom, legal. De qualquer maneira, obrigado pela correção. Voltando aqui, a gente tem L de T usando a similaridade de triângulo aqui, né? Se eu pegar esse carinha e dividir por esse daqui, por exemplo, né, vai ser o F dividido pela distância total, né? A similaridade de triângulo. Usando isso aqui, eu consigo uma equação, né? Supondo inicialmente, a gente vai ter que eliminar esses termos V e D também de lá, né, dessa equação. A gente consegue calcular o valor de L, né, baseado nessa equação aqui. Isso a gente já tinha visto antes também lá no estéreo, né? Se a gente pegar essa equação aqui e calcular a derivada dela, vai dar, em relação a t, né, eu vou ter dl de t dt disso daqui vai dar menos f vezes L sobre D ao quadrado, o D está dividindo aqui, né, ele passa ao quadrado e vem menos 1 aqui na frente, né, vezes dt, dt. dt é o quê? É velocidade, como ele acabou de corrigir para nós, né? Velocidade instantânea, nesse caso aqui, né? A taxa de variação do deslocamento da velocidade instantânea, né? dt, para você. Legal. Se a gente pegar, agora sim, né? Essa equação, se pegar essa daqui e dividir por essa, e substituir aqui o D sobre V, né? Não o V sobre D, nessa divisão. Veja que esse F vai cancelar com esse L vai cancelar com esse, né? Um dos Ds vai cancelar aqui, né? Com esse D tá ao quadrado. E o D sobre V, que vai sair daqui de cima, vai cancelar. Não, o V sobre D, o D sobre V vai continuar, né? Ok? O outro D vai continuar. Vai cancelar. Bom, a gente já cancelou quase tudo. A gente vai ficar, no final das contas, com D sobre V, né? Aqui do outro lado. E D sobre V é exatamente o que? O tal que a gente quer. Tá? Então, se a gente tiver L num determinado momento, né? Veja o que é L. É o tamanho da barra aqui na imagem. Isso a gente tem. E se eu tiver o deslocamento, que é L' de T, o quanto ele se deslocou aqui na imagem, né? Se ele mover para um lado ou para o outro, ou diminuir ou aumentar de tamanho, né? A gente consegue, a partir da divisão dos dois, de L por L' de T, determinar o tempo tal. Tá? Sem precisar de nenhum dos outros termos. Tudo que a gente fez foi só eliminar esses outros termos aí, né? Ok? Legal. Então, sabendo L de T e L' de T, a gente consegue determinar o tal. Tá? Isso só para motivar. Tá? O Shape from Motion, ele é algo parecido com isso. A gente não precisa saber o tamanho, né, lá no ambiente, nem nada, mas a gente consegue definir pelo menos a velocidade, né, dos pontos somente usando a imagem deles, ok? Somente usando medições feitas na imagem. A gente não precisa ir lá para o mundo.
Tá? Vamos supor inicialmente que existe apenas um movimento relativo, rígido, entre a câmera e a cena, ok? E também que as condições de iluminação, né, da cena não mudam, porque se eu mudar a iluminação, aí eu estou detonando tudo, né? Tá? Significa quando eu movi a câmera, né, de um lugar para o outro, ou quando a cena se moveu em relação à câmera, a iluminação sobre os pontos, cada um dos pontos da cena, ela vai continuar exatamente a mesma, tá? Legal, quando eu movo a cena, se a luz estiver próxima, vai mudar. Mas eu tenho que considerar, se eu considerar que mudou por igual, essas condições de iluminação aqui podem ser mantidas, ok? Então, mantém a iluminação e vamos considerar que a gente tem um movimento relativo rígido. Vamos esquecer que é possível ter movimentos deformáveis aqui também, né? Movimentos não rígidos. Legal. Então, de posse disso, o campo, o que é chamado, né, comumente de motion field, que aí sim, né, seria o campo de movimento, ele é chamado de um campo vetorial 2D, de velocidade, dos pontos da imagem, que é induzido pelo movimento relativo entre câmera e a cena, né? Então, se a câmera move ou se a cena move, na imagem eu consigo determinar esse motion field. A gente pode entender isso como um vetorzinho, né? Em cada um dos pontos da imagem, que está me dando o quanto aquele ponto está se movendo para uma determinada direção, ok? Isso é o campo de movimento, né? Na verdade, se a gente pegar esse movimento em 3D, estou considerando que a cena ela está se movendo em 3D, né? Pegar cada ponto da cena, o campo de movimento dele em 3D e projetar esse campo de movimento na imagem, eu tenho o que a gente chama de motion field também, ok? Então seria a projeção dos vetores de movimento da cena, né, em relação à imagem, na imagem. Isso é o campo de movimento. É possível determinar o campo de movimento? Depende, ok? Você pode chegar em problemas de ambiguidade, de novo, né? Então, o que se faz normalmente não é trabalhar com campo de movimento, mas apesar disso, vamos tentar entender ele melhor. Como é que a gente obteria ele, né? Se eu tiver a imagem de um ponto P, usando aquele mesmo processo que a gente viu, que a gente fez ali atrás, a imagem, né, a projeção desse ponto na imagem, ela, quer dizer, aqui na verdade eu tenho uma projeção 3D ainda, no plano imagem, né? Eu posso entender que essa projeção, ela é F vezes P sobre Z. Veja, esse F aqui vai ser o Z, né, do novo ponto. E o x' e o y', ou o x projetado e o y projetado, né, vai estar aqui dentro também, né, vão ser dados por essa equação, ok? Pegar o x do ponto, bom, isso aqui vale para as três, né, para as três coordenadas. O z vai ser o próprio f, né, lembrando que o z vai ser o próprio f, ok? Legal, se a gente tiver a imagem de vamos guardar essa equação por enquanto, só lembrar que isso aqui é a equação de projeção, né? E o movimento relativo entre um ponto P, né, esse ponto aqui no caso, e a câmera, ele pode ser dado por uma V, né, a gente considera isso V, ele vai ter componentes translacionais e ele vai ter componentes rotacionais também, né? Então aqui eu precisaria de entender lá da álgebra linear o que é o rotacional de um ponto, mas a gente não vai entrar nesses detalhes não. Só vamos entender que a gente tem uma matriz de translação e mais uma componente de rotação, né, aplicada no ponto. Se o meu objeto estiver rodando na imagem, por exemplo, né, eu tenho. Se ele não estiver rodando, isso aqui vai ser identidade, né, e eu vou ter só a componente de translação. Ok? Mas se eu tiver o objeto rotacionando também, aí essa componente aqui vai ter que entrar, tá? E se eu pegar isso, né, essa componente de rotação e fizer ela vetorial com ponto, isso vai me dar, e somar isso com a translação, eu vou ter
o movimento relativo entre o ponto P dado e a câmera, né? Ok? Legal, então T é componente translacional e W é componente angular desse movimento realizado aí, tá? Para cada ponto da imagem eu teria isso, né? Uma vez que a gente tem esse movimento rígido, significa todos os pontos da imagem estão com o mesmo movimento, a gente vai considerar que WT é o mesmo para qualquer ponto. Posso ter a componente rotacional ainda, mas vai ser o mesmo para todos os pontos da imagem. Okay? Nesse caso eu estou considerando que a cena toda, né, ela está rodando. Ok? Completa. Legal. Pegando aquilo lá e traduzindo em componentes, a gente tem que o Vx, né, menos Tx, menos WYZ mais WZY. Isso aqui é o produto vetorial, né? Se a gente pegar esses carinhas aqui, é justamente esse V menos W, né, ômega, vetorial com o ponto P, né? Ok? Se a gente pegar aquela outra equação, essa daqui, né, que a gente tinha deixado ela em suspensa, e calcular a derivada dela, vai dar isso aqui que está aqui embaixo, ok? E a derivada de um ponto P, de uma posição, né, é o que? É justamente o vetor velocidade, tá? Ou seja, esse V é esses caras aqui, né? Tá? Se a gente pegar isso daqui e colocar desse lado de cada equação agora, né? Veja, agora eu já estou relacionando. Quando eu faço isso, eu estou pegando um ponto que está lá no mundo, né? E jogando ele para a imagem. É isso que a gente está fazendo, ok? Quando a gente faz isso, a gente fica com essas duas equações aqui, ok? Aqui já manipulado, já jogado todo mundo aí para o outro lado, né? Aqui está a parte que a gente acabou de ver aqui, essa parte de cá, né? Ok? Mas isso aqui mostra para a gente o quê? Mostra as equações básicas que a gente teria que calcular, né? Para conseguir definir aí a velocidade em x e a velocidade em y, que em última análise para nós é o quê? É o campo o que a gente chamou lá atrás, né, de campo de movimento, ok? Dá para a gente notar que aqui a gente tem duas componentes. Uma é essa parte de cá, né, onde eu tenho só, se a gente olhar aqui nessa parte, a gente só tem equações, a parte de translação, né, ok? E a outra é essa parte de cá, onde a gente tem a parte de rotação, ok? Então veja, dá para trabalhar com motion field. Se eu tiver as posições de um ponto numa imagem, a posição dele na imagem seguinte, eu consigo determinar isso aqui, a partir da análise dessas posições. Então, nesse caso, eu precisaria do BET, ok? Mas a gente não quer trabalhar com o motion field. Normalmente, a gente deixa ele de lado e trabalha com uma aproximação dele, que é a noção do fluxo óptico. O que é o fluxo óptico? A gente tenta estimar, né? A gente vai tentar estimar o Vx e Vy também, mas sem usar essas componentes aqui de rotação e de translação, ok? A gente usa somente as variações de intensidade da imagem. O que é a variação da intensidade? Eu tenho uma imagem aqui, tem a outra imagem seguinte. Qual é a diferença de intensidade do pixel nessa imagem para essa? Ainda mais, qual é a diferença de intensidade na vizinhança desse pixel, nas duas direções, ok? E na outra imagem também, né? Ou posso pegar só essa imagem aqui, qual é a diferença da vizinhança e qual é a diferença da outra imagem para essa? Então, essas três medidas aí, a gente consegue utilizar elas e chegar a uma aproximação do campo de movimento, mas agora a gente está com uma outra noção, com a noção de fluxo óptico, ok? Então, o fluxo óptico te dá uma ideia, na verdade, de para onde está indo o movimento, né? Ok? De novo, vamos assumir, né, que o brilho é contínuo e que ele é diferenciável também, quantas vezes seja necessário, né? Tanto de uma imagem para outra, quanto na própria imagem, na vizinhança da imagem, ok? Essas duas diferenças aí
na verdade, três, né? Uma diferença em x, uma em y e a outra no tempo, né? É que vão dar para a gente uma noção melhor do que é o fluxo óptico, ok? E vão ser uma aproximação para o campo de movimento. Então, na prática, não se utiliza o campo de movimento. De novo, eu posso chegar a não solução, né? Quando eu utilizo o campo de movimento, precisaria ter inicializações em algumas regiões. É possível também a gente trabalhar com ele, mas é mais fácil trabalhar com fluxo óptico e tentar estimar ele a partir do fluxo óptico, ok? Legal. Então, se a gente considerar que o brilho aparente, né, que quando um ponto de uma imagem ele é visto na imagem seguinte, ele não muda, ele é o mesmo, né? É constante no tempo, né? As condições de iluminação lá não mudam, ok? E considerar também que a irradiância da imagem é proporcional à radiância da cena, pelo menos na direção do fluxo óptico, né? Do eixo óptico, desculpa. E assumindo o mesmo fator ao longo da imagem, né? Significa, se eu tinha ao longo da imagem essa distribuição aqui de iluminação, quando eu mudo de imagem, isso vai continuar igual. Então, como isso continua igual, se eu veja, essa derivada total aqui, né, em relação ao tempo, ela não mudou, ela é zero, ok? Para um ponto vai mudar, para um ponto na imagem, mas para o ponto na cena, ela não muda, ok? Ela seria, então se eu pegar DE, a derivada da imagem, derivada, né, da radiância, né, em relação a T, isso vai ser zero, porque ela não muda de um instante para o outro. Legal. O brilho é função da posição espacial e do tempo, né? A gente sabe que a gente tem x e y, que seria uma imagem, né? E aqui o tempo de um instante de tempo que a gente consegue capturar uma imagem para o outro, ok? Então, nesse caso agora a gente está com uma função 3D, né? Função com três variáveis, desculpa. Tá? Função trivariável. Legal, uma vez que x e y é a função de t, a derivada total de t a gente não deve confundir ela, né, com uma derivada parcial. Veja, a gente vai ter uma derivada parcial do brilho, mas a derivada total, se eu pegar a imagem toda, ela vai se manter, tá? Ela vai ser zero, né? Isso que a gente disse lá naquela equação anterior, ok? Mas olha, se eu pegar uma imagem aqui e pegar uma outra imagem seguinte e entender que isso aí é a derivada parcial, aí eu vou ter diferença, né? Ok? Então, a gente está dizendo isso para não confundir, né? Okay. Para a derivada parcial, eu teria que usar as três, né? Tanto x de t, quanto y de t, quanto o próprio t também, né? Isso aí é a derivada total, né? Ok? Se a gente pegar essa derivada total aí e desmembrar ela, aí sim a gente fica, né, com a derivada em relação a x, dx dt, né, com a derivada em relação a y da luminância, né, dy dt, mais a derivada parcial em relação ao tempo. Se a gente somar isso tudo a isso, aí sim vai dar zero, né? Ok? Veja. De onde é de onde x, dx, dt, e de onde é de onde y, dy, dt, são justamente as derivadas parciais na imagem. Então, isso aqui é o gradiente da imagem, né? Esses dois aqui, eles são componentes do gradiente na imagem, né? Ok? Que se eu somar isso aqui com a derivada parcial em relação ao tempo, que essa sim, ela muda, né? Isso aqui vai me dar essa derivada total aqui. É isso que a gente está querendo dizer com essa equação aqui de baixo, ok? Então, não confundir isso aqui com a derivada total da imagem, né? Com d onde é, d onde t, ok? Se eu quiser calcular d onde é, d onde t, eu tenho que ter essas componentes do gradiente também, né? A derivada em relação a x da imagem, a derivada em relação a y da imagem, ok? Legal, essa equação aqui, se a gente pegar esse cara e passar para o outro lado, né, ele vai ser negativo. Bom, já deu para entender que a gente pode, a partir do gradiente da imagem, né, que é isso, o que isso aqui está nos dando, chegar
e ao gradiente total, né? Aqui eu só tenho, aqui nesse caso de baixo, eu só tenho cálculos feitos na imagem. Isso aqui, final, é de uma imagem para outra, e isso aqui eu tanto posso considerar na primeira quanto na segunda, são as derivadas parciais, ok? Em relação a x e em relação a y. Legal. Então, isso aqui, né, que a gente já viu, já acabei de falar, né, é o gradiente espacial da imagem, né? E a outra lá, no tempo, né? Ok, o ET, ok, a diferença de brilho ao longo de uma imagem para a seguinte, de um frame para o outro, né? Na verdade, tá? A gente pode pegar isso aqui e definir ele em forma de nabla, né? Nabla aí nessa hora, se a gente pegar essas derivadas parciais dx dt, isso aqui é exatamente as componentes daquele campo de movimento que a gente tinha visto lá atrás, né? Ok? Que é o campo 3D projetado na imagem, né? Vai ser exatamente, quer dizer, eu posso ter um problema de escala aqui, mas eles vão aproximar o campo de movimento também, né? A menos desse problema de escala eu consigo, isso aqui é uma aproximação muito boa para o que está ocorrendo lá na cena também, né? Esse dx dt, dy dt e dz dt. Então, se a gente conseguir determinar isso aqui, na verdade, a gente vai estar determinando o motion field, né? Quer dizer, na verdade, a gente vai estar determinando o fluxo óptico, que é uma aproximação para o campo de movimento, ok? Então, lembrando que esse subscrito aqui, né, T, ele denota a diferenciação. Então, aqui está diferenciado no tempo, né? Ok? Legal. Então, o fluxo óptico, na verdade, é o campo vetorial sujeito à restrição dessa equação anterior aqui, e definido como movimento, aí nesse caso, o movimento aparente, que a gente chama, né, do padrão de brilho da imagem. É uma aproximação boa para o campo de movimento, e dá para, nesse caso agora, eu consigo calcular ele, né, a partir das imagens que variam no tempo, se a gente fizer algumas simplificações, ok? Significa que o sistema visual pode ser discreto, né? Mas a gente está considerando aí a sensação de movimento contínuo, né? Você está trabalhando com diferenciais, a gente está aproximando, né, o contínuo pelo discreto, ok? Dá para a gente fazer isso, ok? Então, essa diferença aí, né, do fluxo, esse fluxo contínuo, que a gente está aproximando ele em cada momento, é isso aí que a gente pode entender como sendo fluxo óptico, ok? Então, a gente pode entender que isso é um campo de velocidade instantânea, né? Não o campo de velocidade que a gente tinha lá, o motion field, né? Mas sim um campo instantâneo. Quer dizer, na verdade, aqui a gente está com o campo instantâneo da cena em relação à câmera. Na verdade, a gente tem só a câmera, né? A gente pode entender que isso é a velocidade com que a imagem está se movendo, com que a cena, né? Em cada ponto da imagem, eu teria aí um vetorzinho, né? Que vai estar me dando essa velocidade retinal, né? Vamos dizer assim, ok? Com que esse objeto está passando aí pela minha câmera. Tá? É isso aí que o fluxo óptico está retratando para a gente, ok? Dá para gente, aí sim, se eu tiver uma posição 3D definida na imagem e tiver esse fluxo óptico, dá para mim reconstruir a imagem utilizando fluxo óptico, ok? Isso tem outras aplicações também. Se eu tiver se eu sei que a minha câmera está se movendo, né, no ambiente e o ambiente está parado, né, eu consigo determinar o quanto a minha câmera moveu de um ponto para o outro, ok? Então, existem outras soluções também para isso. Eu vou colocar uma solução que tem no livro do Horn para vocês, mas existem outras soluções, por exemplo, baseada em grafo também, né? Inclusive, existe uma ferramenta chamada G2O, G2O, né? Que trabalha com que estima o fluxo óptico, né? Isso aí já tem implementado na OpenCV, ok?
Legal. Então, assim, o princípio do Shape Flow Motion é isso aí. Na verdade, ele trabalha com fluxo óptico, né? Que pode ser calculado apenas usando informação local. E a gente, na verdade, quer modelar o movimento da imagem como uma variação contínua da intensidade. Então, se eu tiver uma posição aí f de x, y, t, eu posso entender, né? Expandindo isso aí, usando série de Taylor, que a intensidade numa outra posição, né, f de x mais dx, y mais dy e t mais dt, f de x, y, t no ponto t mais a derivada primeira, né, de dx, a derivada primeira em y, né, e a derivada parcial primeira em t, mais as derivadas seguintes, né, de ordem 2, né, d rho de f, d rho de x, 2, dx2, e assim por diante até... isso aqui é a mesma maneira como se calcula cosseno e seno lá no computador, né? A gente aproxima o cosseno e o seno por uma série desse tipo aqui. E a mesma coisa dá para a gente fazer aqui, né? Se eu quiser calcular a variação da intensidade deslocando x, y e t, eu também consigo calcular dessa maneira aqui, ok? Dá para determinar isso aqui. O que a gente faz, no caso, é considerar, nesse nosso caso, se houve um movimento, que a variação, que a intensidade, que o F, né, ele não mudou. Então, F de XYT e F de x mais dx, y mais dy, t mais dt é o mesmo. Bom, legal, então já deu para entender que se a gente jogar fora, né, esses termos aqui de mais alta ordem, eu consigo aproximar esse aqui, isso aqui, né, vai dar zero, ok? Porque não houve mudança no f de xyt, né, ok? Subtraindo isso aqui do outro, eu vou chegar a zero, tá? E aí, essas derivadas parciais aqui somadas e mais a derivada do tempo, isso aqui vai me dar zero. Opa, legal, olha, eu já tenho uma equação que iguala a zero, que tem os três termos e que eu consigo determinar isso, né, em vários pontos da imagem. Então, se trata agora de eu sair tentando determinar isso para a minha imagem toda, né, considerando esses três elementos aqui, ok? Então, a partir daqui a gente consegue obter o que a gente chama, né, de equação fundamental aí do Shape Flow Motion, ok? Que é isso aqui, ó, d rho de f, d rho de x, dx, dt, d rho de f, d rho de y, dy, dt. Então, as derivadas parciais na direção x, na direção y, né? dx, dt, dy, dt. Depois eu vou integrar isso, né? Ok? Veja, eu tenho a derivada, eu tenho o parcial do tempo sempre, né? Isso, no caso lá, estava mais d rho de f, d rho de t, isso aqui vai dar zero, né? Jogando esse cara para o outro lado, eu vou ter a equação fundamental do movimento. Então, na prática, quando eu for resolver isso, eu vou levar esse cara para o outro lado e igualar tudo a zero, né? Ok? Isso aqui vem daquela constância do brilho, ou seja, o brilho na imagem, em um determinado ponto, né, ele não muda. Quer dizer, na imagem ele muda, na cena ele não muda, desculpe. Tá? Ele é o mesmo, né? Tá? Se a gente considerar isso, que houve mudança da posição do ponto e não do brilho, isso aqui pode ser feito. Essa aproximação pode ser feita. Aliás, na verdade, não é uma aproximação, isso aqui é um fato, né? A menos que a iluminação muda. Se a iluminação mudar, aí, problema, né? Ok? Mas, normalmente, se você tiver condições de mudanças muito grandes da iluminação, o que se faz é trabalhar com a média. Você calcula a média da imagem, subtrai todo mundo da média, com isso você chega a essa condição aqui. Você chega à condição de não mudança. Ok? Então, equação fundamental. Resta agora a gente desenvolver um algoritmo baseado nisso aqui, para poder estimar aí o que a gente quer estimar. A gente quer estimar exatamente dx dt, né? Que é dx dt. Isso aqui é dx dt, né?
a derivada é movimento, isso aqui é o vetor U lá, né, que a gente tinha no campo de movimento, velocidade em x, né, e estimar isso aqui também, né, que é a velocidade em y, ok? Aqui não faz sentido a gente dizer que isso aqui é velocidade em z, velocidade em z a gente não tem, né, isso aqui é a derivada parcial da função em si, ou seja, do brilho, né, então isso aqui é brilho no tempo, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho d-ROM de f, d-ROM de x, né? Que é o brilho em relação a x. Eu tenho o brilho em relação a y, isso eu tenho. E tenho o brilho no tempo também, o quanto ele está variando no tempo. Isso tudo eu tenho, né? Ok? A partir desse, veja, a gente consegue aí determinar quem é o v, né? E o U, ok? Essas duas velocidades. Tá? Legal. Então, colocando aí, né, só reforçando, o dx, dt, dy, dt é justamente o que a gente está procurando, certo? Que seria a velocidade na direção x e y. E o d-ROM de f, d-ROM de t a gente tem, esse aqui a gente tem, esse aqui a gente tem também. São as derivadas parciais em relação a x e y e a derivada parcial no tempo, né? O que é a derivada no tempo? É pegar uma imagem e subtrair da outra. Só isso. O que é as derivadas parciais? Pegar f de x mais 1 menos f de x, né? E no y mais 1 menos f de y, né? Ok? Mantendo o x fixo e mantendo o y fixo na outra direção aqui. Ok? Legal. Chamando aqui o dx dt, que é, né, lá do campo de movimento, o U, e o dy dt de v, a gente obtém essa mesma equação que estava antes, como d-ROM de f, d-ROM de x, u, mais d-ROM de f, d-ROM de y, v, né? Isso aqui seria a gente dizer que a derivada do brilho de uma imagem para outra é igual a isso aqui, né? A velocidade vezes o quanto variou em x e o quanto variou em y, ok? O que se faz na prática, se você está usando alguma ferramenta que já foi implementada, essas duas aqui são justamente o nabla, né, que faz parte do gradiente, né, ok? E aqui é f, aqui não tem v não, desculpa. Então, o f é esse vetor, o v, aliás, desculpa, não tem f não, só tem v aqui, né? O v seria o vetor velocidade, né? Ok? Então, v é o termo, né? Velocidade, e o nabla f aqui é esses dois termos aqui, né? Aplicado a f, ok? Beleza. Se a gente considerar que a câmera está fixa e o objeto movendo, isso aqui é algo como a segunda lei de Newton. Uma explicação para isso é que a taxa de variação no tempo da intensidade de um ponto da imagem, ou seja, de uma imagem para outra, né, é isso que a gente está querendo dizer, ela é em primeira ordem explicada como sendo a taxa de variação no tempo da intensidade da cena, como é quanto está variando de um ponto para o outro, né, multiplicado pela velocidade com que esses pontos estão se movendo na cena, que é o que a gente quer determinar. Então, se eu quero determinar a velocidade dos pontos e tiver a variação no espaço aí de um ponto, né, e tiver lá do outro lado a variação no tempo, né, eu consigo calcular esse vetor velocidade, ok? A segunda lei de Newton tem a ver com isso também, né? Tá? Essa equação aí, ela indica que o vetor UV pode estar numa linha perpendicular, né, a fx e fy, ok? Que são as derivadas parciais com respeito a x e y. Então, se eu tiver derivadas parciais com respeito a x e y, eu consigo aí determinar o IV, ok? Se essas derivadas aqui estiverem precisas, né? Na prática não está, ela está com erro. Então, aí a gente tem que fazer um processo iterativo para poder diminuir esse erro aí. Okay? Então, na prática, a gente resolveria dessa maneira aqui, né? O V seria menos ft, que é a derivada no tempo, né, dividido por
raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Ok? O que se faz na prática é usar a relaxação para você espalhar esse erro aí e determinar o U, né? E ver de uma forma mais precisa, melhor, né? Quer dizer, essa é a proposta que está no livro do Horn. A do livro do Truco eu não lembro, mas eu acho que ela usa algo similar com isso também, ok? Na verdade, isso pressupõe a gente usar relaxação, né, para calcular o fluxo óptico, tá? Supondo que aquelas duas condições lá são mantidas, né? Primeiro é que o brilho não vai mudar de um quadro para o outro, de um ponto na cena, né? E segundo é que para a região vizinha ele muda suavemente, você não tem mudanças bruscas, ok? Essas não ter mudança brusca significa que tem suavidade, e suavidade a gente consegue medir ela usando o quadrado, né, das velocidades em x e velocidade em y. Se a gente minimizar o quadrado, a gente está minimizando a velocidade. Minimizando a velocidade, a gente está jogando aí suavidade. Então, o princípio é o mesmo que a gente usou lá no Shape from Shading aqui, né? Só que lá era fx, fy, né? E aqui a gente está supondo que está variando suavemente já o vetor velocidade em x e velocidade em y, né? Ok? Legal, era uma componente da normal, né? Era isso que tinha lá, normal em x, normal em y. Tá? Na prática, pegando supondo, né, que essas variações suaves, né, possam ser medidas dessa forma, a gente usa o multiplicador do Lagrange. Esse cara vai ser algo pequeno, né, sei lá, 0,5, na prática isso aqui é determinado empiricamente, mas se eu tiver isso aqui multiplicando esses vetores ao quadrado e somar isso com fxu mais fyv, então aqui está a derivada em x, né, aqui sim está a derivada em y, e aqui está a derivada em t, isso ao quadrado, né, somando com isso, vai dar do outro lado também ao quadrado, ok? O que a gente teria na imagem, né? Tá? Subtraindo um do outro aqui, a gente chega à equação final da opção do algoritmo por relaxação, né? Ok? Na prática, a gente, pegando essa equação aqui, diferenciar com relação a U e V, vai dar isso aqui, né? Que está aqui do outro lado, ok? Então, na verdade, a gente vai ficar, repara, está com nabla 2U aqui, né? Chamando nabla 2U de U menos UAV e chamando nabla 2V de V menos UAV, né? A gente chega a essa equação, onde você diferencia essa aqui. Tá? Você tem uma derivada para x e uma outra derivada disso aqui para y, né? Quando você obtém isso, você obtém uma forma e faz o contrário, né? Agora, tenta integrar isso para todos os pontos da imagem. A partir dessas equações aqui, você consegue estabelecer quem é V e quem é U, ok? Então, a partir de um U e de um V atual, você determina o UV seguinte que minimizem o erro aí ao longo de toda a imagem. Esse erro é justamente dado por isso aqui, né? Se eu pegar esse e subtrair desse, aí eu vou ter um erro, né? Ok? Legal. Isso aqui já está dando para a gente mais ou menos um algoritmo parecido com aquele outro, né? Parecido com o algoritmo de Shape from Shading, né? Que é isso. Eu tenho o U e o V num determinado momento, ele é dado por U e V no momento anterior, né? Menos fx vezes P sobre D. P é isso aqui, né? E o D é isso aqui. Se vocês se lembram lá, a gente tinha, no Shape from Shading, a gente tinha algo similar a isso, né? Então, aí eu obtive um U, pego esse U e joga no momento seguinte aqui, e o V aqui também, e sai fazendo isso, né? Ao longo do tempo, ok? Então, na verdade, isso aqui é um processo iterativo, né? Você vai fazendo isso à medida que você obtém uma nova imagem,
você começa com o IV igual a 0 aqui na velocidade inicial, e esse seu campo de movimento ele vai sendo atualizado à medida que você vai obtendo os outros frames. Isso aqui é para cada frame agora, né? E veja, você está considerando a mudança aqui de um frame para o frame anterior, né? Quando você calcula o FT aqui, ó, esse cara, né, você está calculando, na verdade, desse frame para o seguinte: o Fx é a derivada no frame que você está, em x, o Fy é a derivada no frame que você está, em y, e o Ft é o tempo, né, o outro menos o anterior. Tá? Então, diferentemente, aqui a gente não precisa jogar lá e calcular aquele mapa de reflectância, a gente só vai precisar das derivadas parciais da imagem, né, em si, e da derivada parcial de uma imagem para outra, tá? A diferença de uma imagem para outra. É isso que entra aqui na determinação do fluxo óptico, usando relaxação, ok? Tem outras técnicas. Aí, tem um algoritmozinho para isso, seria inicializar o de x, y, né, para cada ponto da minha cena, da minha imagem lá que eu estou considerando, eu coloco todo mundo em 0, né, ok? E aí faz um while, um for, uma coisa qualquer, até que um tempo máximo seja estabelecido, ou até que um erro, pode se estabelecer um erro aí também, né, entre o atual e o anterior, o U, né, atual menos o anterior, o V atual menos o V anterior. Quando isso aí não der muito, é uma coisa bem pequenininha, se eu estou supondo que o movimento é constante, né, eu vou ter determinado o U e V, né, ok? Aí eu pararia nessa hora, tá? Veja, se eu tiver com minha câmera instalada num robô, isso aí vai seguindo ao longo do tempo, então isso aí não vai parar nunca, e você vai estar sempre atualizando nessa hora o U e o V para cada um dos pontos da imagem, ok? Claro, baseado em U e V, você tem como calcular o contrário, né? Entendendo que isso aí é uma homografia da posição 3D, você teria como estimar uma homografia inversa, né, que te dá o ponto lá no mundo, ou te dá a origem, né, onde é que está a origem de um ponto para o outro, se você souber que tem movimento da câmera. Mas se eu souber que eu tenho movimento da imagem, aí não faz sentido eu falar isso. Só faz sentido eu determinar o IV. Então, por exemplo, se eu tiver uma abóbora se movendo, uma bola, né, girando da imagem, tem como eu determinar a posição observando o movimento dela ao longo do tempo. O quanto ela está se movendo, né? Isso aí não vai mudar ao longo do tempo. Ok? Então aqui tem até um algoritmozinho que vocês vão implementar depois para ver o resultado disso, se realmente você consegue estimar o U, né, e o V aí ao longo do tempo. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido a ideia do Shapeflow Motion, principalmente os dois conceitos, né? Campo de movimento, que consideraria aí movimento rotacional também, mas normalmente não se trabalha no campo de movimento, e se vem sim por o fluxo óptico, a partir do qual a gente consegue estimar aí as velocidades U e V, de novo, com que um ponto se move na câmera, ok? Em relação à câmera, com que ele está se movendo na imagem. Isso aí te dá a velocidade do movimento na imagem, né? Velocidade que o ponto está se movendo na imagem, ok? Professor, no caso aí, se eu quisesse a velocidade que o ponto se move na cena, eu só precisaria ter feito a calibração da câmera? Exato. Aí lembra que aqui você não tem o F, né? A variável F a gente jogou fora ela lá, né? Quando a gente motivou. Tá? Mas se você tiver a sua câmera calibrada, na verdade tem como, se você pensar que cada ponto da cena da tua imagem, né? É uma homografia dos pontos da cena, ok? E você tem esse ponto nessa imagem agora. E você tem o ponto na imagem seguinte, você teve um deslocamento daqui para lá, aí você vai se referir ao problema estéreo, né? Ao problema de reconstrução, mas aí já é um passo a mais. Você não está determinando a velocidade na imagem, mas você tem como determinar a velocidade na cena também, né? Aí mais, tem como determinar onde é que o ponto está lá na cena também, se você tiver a calibração feita, ok?
usando essas Beleza. duas imagens, uma seguida da outra. Então Uhum. você consegue reconstruir a partir de movimento também, consegue reconstruir a cena, ok? É isso que a gente está dizendo. Mas o que o fluxo óptico, até aqui, o que a gente tem é o movimento na imagem, né? É a velocidade com que o objeto que está lá na cena está se movendo aqui na imagem, em X e em Y. Lembrando que se você tiver X e Y, você consegue uma terceira componente aí, que seria a velocidade em Z, né? Também, né? Dá para você iterar e determinar a velocidade em Z, ok? Aí Beleza, sim você obrigado. teria velocidade na cena, né? Que é você tem velocidade na cena, você tem como reconstruir, Sim, sim. ok? Beleza, deixa eu só interromper a gravação. E mais uma vez, obrigado pela correção lá do slide, tem que trocar lá. Lembrar de trocar.